Capítulo 1 Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo, o cético. Visitante. Compreendo, senhor, a utilidade do estudo preparatório de que acaba de falar. Quanto à minha predisposição pessoal, dir-lhe-ei que não sou partidário nem inimigo do espiritismo. Por si mesmo, porém, o assunto desperta-me o mais alto interesse. No círculo de minhas relações, contam-se partidários e detratores. Neste particular, tenho ouvido os mais contraditórios argumentos. Desejaria submeter ao seu pronunciamento algumas das objeções feitas em minha presença e que me parecem dotadas de certo fundamento, pelo menos para mim, pois reconheço minha ignorância. Allan Kardec. Respondo com satisfação às perguntas que me são dirigidas, quando feitas com lealdade e sem segundas intenções, mas não me julgo capaz de responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer, da qual muito resta aprender ainda. Seria muita presunção minha pretender solucionar todas as dificuldades. Só posso falar do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não podemos percorrer em poucas horas. O Senhor compreende, pois, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular o que tenho escrito a respeito da matéria para o público em geral. Por outra parte, na leitura séria e preparatória, encontrar-se-á resposta à maior parte dessas questões. Essa leitura, aliás, tem a dupla vantagem de evitar repetições desnecessárias e comprovar um real desejo de instruir-se. Se depois disso ainda restarem dúvidas ou pontos obscuros, nossa explicação tornar-se-á mais fácil, porque então contaremos com um certo apoio e não perderemos tempo insistindo sobre os princípios elementares da doutrina. Se o Senhor me permite, limitar-nos-emos, até nova ordem, a determinadas questões de ordem geral. Visitante. Muito bem, eu peço que me chame à ordem sempre que eu as ultrapassar. Espiritismo e espiritualismo. Visitante. Principiarei por lhe perguntar que necessidade havia de criar os novos vocábulos espírita e espiritismo, em substituição a espiritualista e espiritualismo, que pertencem à linguagem popular e são compreendidos por toda a gente. Já tenho ouvido a muitos que classificam os novos termos de barbarismos. Allan Kardec. A palavra espiritualista tem, de há muito, uma acepção bem determinada. É a academia que nolo dá. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões fundam-se necessariamente no espiritualismo. Quem quer que creia que existe em nós algo mais que matéria é espiritualista, o que não implica absolutamente na crença nos espíritos e na realidade de suas manifestações. Como, pois, faria o Senhor a distinção entre os dois grupos? Seria obrigado a lançar mão de uma perifrase e dizer: espiritualista é aquele que crê ou não crê nos espíritos. Para evitar a confusão, fomos levados a criar termos novos para as coisas novas. Se eu houvesse classificado a minha revista de espiritualista, não teria especificado a sua finalidade, pois, sem lhe desmentir o título,
poderia perfeitamente nada dizer com relação aos espíritos e até mesmo combatê-los. Li há algum tempo em um periódico um artigo a propósito de uma obra filosófica em que se dizia que o autor a escrevera sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários do espiritismo ficariam solenemente desapontados se, fiados naquela indicação, esperassem encontrar nas suas páginas a mínima concordância com suas ideias. Se adotei os vocábulos espírita e espiritismo, foi porque eles expressam, sem anfibologia, ambiguidade, as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas levará ainda muito tempo até que todos os espiritualistas se tornem espíritas. Mesmo que o espiritismo fosse uma quimera, seria útil estabelecer termos especiais, designando as coisas que lhe concernem, visto que as palavras são imprescindíveis, tanto as ideias falsas quanto as verdadeiras. Essas palavras não são, por outro lado, mais bárbaras do que as artes, as ciências, a indústria criam cada dia e, seguramente, não são tão bárbaras quanto as de Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como, por exemplo, secretividade, afetividade, etc. Pessoas há que, por espírito de contradição, criticam tudo quanto não procede de si próprias. Tomam então interesse pela oposição. Os que se apegam a ninharias, como esta de palavras, apenas provam a estreiteza de suas ideias. Agarrar-se a semelhantes bagatelas é evidenciar falta de boas razões. Espiritualismo e espiritualista são palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde que se iniciaram as manifestações dos espíritos. Delas nos servimos por algum tempo aqui na França. Desde, porém, que apareceram os vocábulos espiritismo e espírita, de tal maneira compreendeu-se sua utilidade que foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje em dia, seu emprego está tão consagrado que os próprios adversários, aqueles que primeiro os classificaram de barbarismos, não recorrem a outros. Os sermões e circulares, fulminando o espiritismo e os espíritas, não poderiam anatematizar o espiritualismo e os espiritualistas sem gerar enorme confusão na mente do público. Bárbaras ou não, essas palavras entraram para a linguagem popular da Europa inteira e são empregadas nas publicações feitas em todos os países, favoráveis ou desfavoráveis ao espiritismo. Constituíram a base da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir seus fenômenos particulares, necessitavam-se termos particulares, e o espiritismo tem hoje, como a química, sua nomenclatura. Nota explicativa 3. As palavras gozam hoje em dia do direito da cidadania. Estão incluídas no suplemento do Petit Dictionnaire de Napoléon Laydet, obra da qual se tiram edições aos milhares. Nele se encontram a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, exteriorito, explicações de que são susceptíveis
na edição do Dicionário Universal de Maurice Lachatre. As palavras espiritualismo e espiritualista, quando aplicadas às manifestações dos espíritos, presentemente são empregadas apenas pelos adeptos da escola denominada norte-americana. Dissidências. Visitante. A diversidade na crença do que o Senhor denomina uma ciência parece a sua condenação. Se essa ciência se fundasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma, quer na Europa, quer na América? Allan Kardec. Antes de mais nada, afianço-lhe que essa divergência está mais na forma do que no fundo. Na realidade, está apenas na maneira de considerar determinados pontos da doutrina sem constituir um antagonismo radical nos princípios, como pretendem os nossos adversários, sem terem estudado a questão. Diga-me, porém, qual a ciência que no seu aparecimento não originou dissidências até que seus princípios fossem definitivamente estabelecidos? E não as encontramos ainda nas mesmas ciências já melhor constituídas? Então todos os sábios concordes sobre o mesmo ponto? Não têm seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o espetáculo de cordial e perfeito entendimento? Em medicina, não existe a escola de Paris e a de Montpellier? O descobrimento de cada ciência não ocasiona um choque entre os que desejam o progresso e os que teimam em permanecer estacionários? No que diz respeito ao Espiritismo, não será natural que, por ocasião do aparecimento dos primeiros fenômenos, quando ainda se ignoravam as leis que os regem, concebesse cada um o seu sistema e os encarasse a seu modo? Ademais, que fim tiveram todos esses sistemas primitivos e isolados? Caíram ante uma observação dos fatos. Alguns anos bastaram para que se estabelecesse a unidade grandiosa que prevalece na doutrina e que une a imensa maioria dos adeptos, à exceção de algumas individualidades que, nisto, como em tudo, agarram-se às ideias primitivas e morrem com elas. Que ciência, que doutrina filosófica ou religiosa oferece exemplo semelhante? Apresentou jamais o Espiritismo a 100ª parte das divisões que se desgarraram da Igreja durante séculos e séculos e que atualmente ainda se desgarram. Na verdade, são dignas de admiração as puerilidades de que lançam mão os adversários do Espiritismo. Não significa isto escassez de argumentos fortes? Alegações de burlas, negações, calúnias, mas nenhum argumento peremptório. É a prova de que ainda não se lhe encontram os pontos vulneráveis e que nada pode suster-lhe a marcha ascendente e que ao cabo de 10 anos conta mais adeptos do que de outra qualquer seita jamais o conseguiu em um século. Este é um fato demonstrado pela experiência e reconhecido por seus próprios adversários. Para liquidá-lo, não basta dizer, não existe tal coisa, isto é um absurdo. É mister provar categoricamente que os fenômenos não existem e que não podem existir. E isto, até hoje, ninguém o fez. Fraude nos fenômenos espíritas. Visitante. Por acaso não se provou que, à parte o espiritismo, tais fenômenos podem perfeitamente ser produzidos?
Não se pode deduzir daí que não tenham a origem que lhes atribuem os espíritas? Allan Kardec. Porque se pode imitar uma coisa, devemos acreditar que ela não exista? Que diria o senhor da lógica de quem pretendesse que, pelo fato de obter-se vinho de champanhe com água de Celis, todo o vinho de champanhe seja água de Celis? É privilégio de tudo quanto é notável dar lugar a falsificações. Alguns prestidigitadores imaginaram que a palavra espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias de que era objeto, calhava a exploração e, para atraírem o público, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como dantes simularam a clarividência sonambúlica. Partindo daí, os burlões aplaudiram, exclamando: aqui temos o Espiritismo. Quando apareceu em cena a engenhosa produção dos espectros, não se disse por toda parte que o golpe de graça tinha sido vibrado no Espiritismo? Antes de pronunciar uma sentença tão decisiva, deviam certamente refletir que as asseverações de um escamoteador não são o Evangelho e verificar se havia perfeita identidade entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante antes de certificar-se de que não se trata de uma pedra falsa. Por pouco acurado que fosse o estudo, tê-los-ia convencido de que os fenômenos espíritas se realizam em condições muito diversas e, além disso, teriam verificado que os espíritas não cuidam de provocar o aparecimento de fantasmas, e muito menos ainda da previsão do futuro, como fazem as ledoras de sorte. Só a malevolência é uma insígne má-fé, poderiam associar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia a finalidade, as práticas, as fórmulas e as palavras sacramentais de todas estas. Outros existem, que não hesitam em comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabate, em que se aguarda a hora fatal da meia-noite para a invocação dos fantasmas. Um meu amigo espírita encontrava-se um dia assistindo à representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Chegada a cena das bruxas, ouviu este último dizer ao vizinho: bom, agora vamos assistir a uma sessão espírita. Falta-me assunto para o próximo artigo. Vou saber agora como é que essas coisas se passam. Se estivesse por aqui um desses loucos, ia lhe perguntar que papel desempenharia nesse quadro. Sou um deles, respondeu-lhe o espírita, e eu lhe digo que me seria impossível encontrar o meu lugar ali, pois muito embora tenha assistido a centenas de sessões espíritas, nunca vi nas mesmas algo que se assemelhasse a esta cena. Se o senhor veio colher aqui os elementos para seu artigo, este não primará pela veracidade. Muitos críticos não dispõem de base mais sólida que esta. E sobre quem, senão sobre os que se manifestam tão sem recursos fundamentais, cairia o ridículo? Quanto ao espiritismo, longe de ressentir-se, seu crédito vem aumentando por obra desses mesmos que engendram as maquinações, despertando a atenção de personagens que nem mesmo o conheciam, induzindo-as ao exame da questão e aumentando o número de adeptos, visto que vem por fim e infalivelmente a convicção de estar se lidando não com o passatempo,
mas com um assunto seríssimo: a impotência dos detratores. Visitante. Concordo que entre os detratores do espiritismo existem pessoas inconsequentes como essas, das quais o senhor acabou de falar. Mas ao lado dessas, não serão encontrados homens de méritos reais e opiniões de peso? Allan Kardec. Não o nego. E a isso respondo que o Espiritismo conta em suas falanges homens de não menores méritos. Digo mais, ainda a imensa maioria dos grupos espíritas é composta de homens de inteligência e cultura. Só mesmo a maledicência poderia afirmar que seus adeptos se encontram entre comadres e ignorantes. Por outro lado, há um fato peremptório que responde a essa objeção. É que, não obstante julgarem com cultura e poder oficial, nenhum dos detratores conseguiu deter a marcha do espiritismo. Entretanto, não houve um só deles, desde o mais obscuro articulista, que não tivesse a ilusão de estar vibrando o golpe mortal. Todos eles, na verdade, apenas o auxiliaram na sua vulgarização, ainda que contra seus propósitos. Uma ideia que resiste a tantas investidas, que avança sem titubear através da chuva de dardos que lhe assentam, não patenteia a sua força e a profundidade de suas raízes? É óbvio que o fato chama a atenção dos pensadores. Aliás, não são poucos os que hoje em dia admitem que alguma coisa de real existe no Espiritismo e cogitam se, por acaso, não será ele um desses movimentos irresistíveis que de tempos em tempos abalam as sociedades para as transformar. O que sucede agora sucedeu a todas as novas ideias chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente encontraram obstáculos. Vêm lutar contra os interesses, contra os preconceitos, contra os abusos que deverão destruir. Como, entretanto, concorrem para a realização da lei do progresso e estão nos desígnios da providência, ao soar a hora determinada, nada as pode deter. É essa força irreprimível que prova a expressão da sua verdade. A ausência de boas razões, já que as que lhe opõem não convencem, evidencia o primeiro exame, e conforme tenho dito, impotência dos adversários do Espiritismo. Essa impotência é também devida a um outro fator, que zomba de todas as maquinações. Surpreende-se com seus progressos, apesar de tudo quanto fazem para o conter, e ninguém encontra a causa, pois que a buscam onde não está. Alguns a veem no poder ilimitado do demônio, que a ter como boa essa explicação, seria mais forte do que eles, e mesmo que o próprio Deus. Outros a encontram no surto do desequilíbrio humano. O erro de todos está na crença comum de que a origem do espiritismo é uma só. Tudo se origina da opinião individual de um homem. Daí a ideia que, destruindo a opinião do homem, aniquilariam o espiritismo. Assim, pois, buscam a ideia na Terra, quando ela está no espaço, num ponto determinado, quando se encontra em toda parte, uma vez que os espíritos se manifestam em todas as terras, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa determinante está, por conseguinte, na natureza íntima do espiritismo, cujo impulso progressista não parte de um homem único. Acontece que ele dá a cada um
a liberdade de pôr-se em comunicação com os espíritos, por cujo intermédio se verifica a realidade dos fatos. Como seria possível convencer milhões de indivíduos de que tudo não passa de farsa, charlatanismo, exploração e habilidade, quando eles próprios obtêm resultados sem o concurso alheio? Poderemos fazê-los crer que são seus próprios auxiliares e que entregam ao charlatanismo a exploração de si mesmos? Essa universidade das manifestações dos espíritos, que acodem a toda parte do globo, a desmentir os detratores, a confirmar os princípios da doutrina, é uma força tão incompreensível para os que não conhecem o mundo invisível, como a rapidez e a transmissão de um telegrama para os que ignoram as leis da eletricidade. Contra essa força é que se vem quebrar as refutações. Seria assim como dizer-se: as pessoas expostas aos raios solares, que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades do corpo de doutrina do Espiritismo, que satisfaz muito mais que os outros das doutrinas que se lhe opõem, o motivo acima é o responsável pelas derrotas dos que intentam detê-lo em sua marcha. Para conseguir esse intento, seria preciso encontrar o meio de impedir que os espíritos se manifestassem. Eis porque os espíritas se preocupam tão pouco com as maquinações dos adversários. A experiência e a autoridade dos fatos estão conosco.